Olá, queridos. Todos vocês podem se assentar, por gentileza. Todos prontos para a palavra? Amém? Quero agradecer ao Marcos pela introdução que ele pôde fazer a esse sermão dessa noite. Se você prestou atenção ao cântico anterior, o cântico anterior fala que nós devemos estar rendidos ao Senhor para sermos transformados por Ele. E se você também prestou atenção à oração do Marcos, na sua oração, logo no comecinho, ele orou dizendo assim: Senhor, nós queremos te adorar com nosso louvor, mas nós não só queremos te adorar com os nossos cânticos, nós queremos te adorar através de nossas vidas. É sobre isso que eu gostaria de falar à igreja nessa noite. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus capítulo 21, do versículo 18 até o versículo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 18 até o versículo 22, uma parábola muito conhecida de Jesus. É um milagre que Jesus opera, e esse milagre de Jesus tem um aspecto negativo. É interessante. Quando a gente olha para a Bíblia, a maioria dos milagres que Jesus faz tem um aspecto positivo. Jesus faz o milagre, opera milagre. Na maioria dos milagres que nós vemos na palavra de Deus, Jesus gera vida através daqueles milagres, porque Ele é o autor da vida. A Bíblia diz que em Jesus nós existimos, nós vivemos e nós nos movemos. Isso nos chama muita atenção. Uma parábola que Jesus conta, um momento, não é uma parábola, perdão, é um fato real que acontece ali no momento que Jesus sai de Jerusalém. A parábola é a outra parábola que eu vou agregar a esse texto, que vai falar sobre a figueira. Mas é um momento onde Jesus opera um milagre, e esse milagre é um milagre negativo, e a gente vai ver qual a razão de estar acontecendo isso. Então vamos ao texto. É Mateus capítulo 21, do versículo 18 até o versículo 22. Eu vou ler na Almeida Revista e Atualizada, que diz assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Todo o contexto desse momento de Jesus com os discípulos nós podemos encontrar também no Evangelho de Marcos, capítulo 11, do versículo 12 até o versículo 14, e do versículo 19 até o versículo 24. Mas eu quero limitar a reflexão da palavra de Deus nessa noite, examinando Mateus 21, versículo 18 e versículo 19 apenas. E dessa pequena porção da palavra de Deus, nós extrairemos, com a ajuda de Deus, algumas lições importantes para a nossa vida. Eu gostaria de intitular
A mensagem dessa noite: apenas folhas. Apenas folhas. Você pode orar comigo? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te agradecer por tudo aquilo que nós já recebemos da Tua parte nessa noite. Eu quero te agradecer, ó Deus, pelo privilégio de abrirmos a Tua palavra, essa palavra que tem o poder de transformar as nossas vidas. Essa palavra que, com o seu poder, um dia pôde nos alcançar, transformando o nosso coração, transformando a história de cada um de nós, transportando-nos, ó Deus, ao ouvirmos essa palavra do reino das trevas para o reino da luz, transformando-nos em filhos de Deus. E esta palavra, ó Deus, que recebemos diariamente da Tua parte, tem o poder de continuar nos moldando, nos transformando à imagem do Teu Filho Jesus Cristo. E o nosso desejo nessa noite, ó Deus, é que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra. Que não seja o homem, ó Deus, a falar, mas que seja o Senhor. Os nossos corações estão abertos, ó Deus, a ouvir a Tua voz, ainda que essa palavra, ó Deus, venha fazer sangrar o nosso coração e venha dilacerar a nossa alma. Eu te peço, ó Deus, nos abençoa. Fala conosco nessa noite. Nós precisamos ouvir a Tua voz, ó Deus. E nós oramos assim, na dependência do Senhor e na dependência do Espírito Santo de Deus. Nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Apenas folhas. Queridos irmãos, uma determinada ocasião eu estava ouvindo o pastor Ricardo Gondim pregar. E o pastor, naquele dia, ele contou, em um de seus sermões, uma experiência que ele viveu como pastor. Ele disse e ele dizia que ele foi convidado a pregar numa determinada igreja. E enquanto ele esperava o momento onde seria-lhe passado a palavra, ele estava ali louvando com a igreja, um momento de louvor muito extenso estava acontecendo. E o que chamou a atenção dele, naquela equipe, naquele grupo de louvor, foi um guitarrista que, enquanto louvava, ele fazia uma coreografia tremenda com o seu instrumento, com a sua guitarra. E ele pulava, e ele virava, e ele chacoalhava. E aquilo chamou muita atenção do pastor. E aquele momento de louvor foi encerrado. E convidaram o pastor Ricardo para assumir o púlpito. E o pastor Ricardo começou a pregar a palavra de Deus com muito entusiasmo, com muita unção. E o pastor dizia que à medida que ele ia pregando a palavra de Deus, ele sendo usado por Deus naquele momento, à medida que isso ia acontecendo, aquele jovem, ele ia se encolhendo ali, aquela euforia cada vez mais ia passando. À medida que aumentava o entusiasmo do pastor na pregação da palavra, ali no púlpito, aquela euforia, aquele entusiasmo daquele que estava na plataforma, tocando aquele instrumento, ia cada vez mais se apagando, diminuindo, diminuindo. E eu fiquei pensando nessa história, e pensando, quem sabe, na história de nossas vidas. Pensando, quem sabe, na história da Igreja de Jesus Cristo, desse tempo em que nós estamos vivendo. Queridos, a gente precisa tomar cuidado para que a nossa vida não seja simplesmente, a nossa vida cristã, uma coreografia
que não seja apenas folhas e que não tenha frutos. Às vezes eu fico pensando, momento de louvor, que muitas vezes a música mexe com as nossas emoções, a música mexe com os nossos sentimentos. E quem sabe, muitas vezes, num culto como esse, a gente louvando a Deus através da música, e nós temos uma equipe aqui na igreja muito bem preparada para conduzir a igreja em louvor e adoração. Eu temo que num momento como esse, onde a palavra tem sido ministrada, não somente por mim, mas pelos pastores dessa igreja, a nossa atenção vai embora, o nosso entusiasmo vai embora, a nossa vibração por Deus vai se murchando ali naquele momento, e de repente, por qualquer razão, a gente fica distraído num momento como esse, onde a palavra é pregada. E quem sabe, no momento onde a palavra está sendo pregada e pouco amém, a gente se ouve. Eu fico preocupado com isso. Isso me fez fazer uma reflexão a respeito como anda a nossa vida. Será que de fato, nós temos folhas, mas temos frutos, ou são apenas folhas? E aí eu queria entrar um pouco no contexto histórico desse momento aqui, e falando um pouquinho a respeito dessa planta, da figueira. A figueira era um símbolo comum para a nação de Israel. E também a figueira, ela pode ter um significado aqui. A árvore, essa figueira aqui, pode se referir à liderança religiosa do povo de Israel. Quando nós olhamos para todo o contexto, nós podemos perceber que esta figueira, que Jesus amaldiçoa, e essa figueira seca, ela pode significar tanto o povo de Deus, quanto a liderança espiritual desse povo de Deus. Israel e a sua liderança espiritual viveram vários períodos em sua história em desacordo com a vontade de Deus. Foi um povo escolhido por Deus para ser exemplo para as outras nações, assim como nós fomos escolhidos por Deus para ser exemplos, referências para outros povos que não conhecem a Deus. Mas por várias vezes esse povo que foi chamado de uma maneira especial por Deus para revelar esse Deus único, esse Deus verdadeiro, esse Deus que faz a diferença, esse Deus que transforma, esse Deus que faz do velho homem um novo homem, do antigo homem uma nova criatura, que glorifica a Deus através das suas atitudes. E, infelizmente, o povo de Israel se contaminou com aquelas outras nações, com aqueles outros povos. E quando a gente olha para o contexto imediato, anterior, de que está acontecendo essa situação de Jesus ali com os discípulos, Jesus tendo fome, se dirigindo àquela figueira que estava cheia de folhas, e Jesus ali, ele observa, ele procura frutos, e ele não encontra, e ele de repente traz uma palavra de juízo para aquela figueira, dizendo: nunca mais nasça fruto de ti. Quando a gente olha para um contexto anterior, o que é que a gente observa? A gente vê que Jesus, ele chega nesse cenário ali no templo, onde tanto o sacerdócio quanto as autoridades religiosas haviam se corrompido, quando o povo estava corrompido. É nesse cenário que Jesus entra ali no templo e encontra completamente uma desordem. Encontra ali o povo comercializando a fé, o povo completamente alheio à vontade de Deus, o povo, quem sabe, vendendo aqueles animais que eram impróprios para os sacrifícios, aquelas pessoas se dirigindo ao templo, e isso era
as pessoas já não mais tiravam do seu rebanho, daquilo que elas produziam, mas elas iam ao templo, elas compravam ali no templo para oferecer. E Jesus chega a dizer para aqueles homens, aquela liderança religiosa: vocês transformaram a minha casa, a casa do Senhor, em covil de ladrões. A minha casa será chamada casa de oração. Então Jesus, ele chega nesse contexto onde aparentemente ali está sendo oferecido culto, louvores. Ali há aspecto de que parece que tem fruto, mas não tem fruto. Jesus entra no templo e só encontra ali naquele cenário, um cenário religioso de folhagens e não de frutos. De aparência de vida cristã, de aparência de espiritualidade, mas Jesus não encontra espiritualidade ali. Isso me leva a 2 textos do Antigo Testamento, que eu quero ler bem rapidamente para nós, que é o texto de Isaías capítulo 1, do versículo 10 em diante, onde Deus diz assim para o seu povo, através do profeta: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos seus holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso para mim é abominação, e também as festas da lua nova. Os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai as causas das viúvas. E aí, queridos, quando a gente abre no novo momento do povo de Israel, em Amós, capítulo 5, a partir do versículo 21, novamente Deus falando basicamente a mesma coisa para o seu povo, o povo de Israel. E Deus diz assim, através do profeta Amós, no capítulo 5, a partir do versículo 21, eu aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que eu me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afastai de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Apresentaste-me em vós sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Sim, levaste Sicute, vosso rei, que vossa imagem, o vosso Deus estrela, que fizestes para vós mesmos, por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Queridos, a palavra de Deus ecoando para aquela nação, ecoando para aquele povo, Deus dizendo àquele povo, que aquele povo estava vivendo, na verdade, uma vida religiosa e sem profundidade espiritual.
que aquele povo estava vivendo somente de aparências, mas as suas obras, aquilo que passava pela sua mente, aquilo que passava pelo coração daquele povo, as atitudes daquele povo eram atitudes que desagradavam demasiadamente a Deus. Isso é tão grave. Quando a gente olha para esse contexto aqui de Jesus entrando no templo, Jesus derrubando aquelas mesas, Jesus expulsando os cambistas, os negociadores. É tão grave essa questão da adoração dissociada da vida prática, do nosso dia a dia. Essa adoração que é somente coreografia religiosa, destituída de vida, isso Deus abomina. Porque é uma propaganda enganosa daquilo que nós queremos dizer que somos e não somos. E aí Jesus conta também uma parábola muito conhecida, nossa, inclusive alguns institutos de igrejas evangélicas levam o nome do Bom Samaritano. Eu fui pastor na Igreja Batista Curuçá, e lá nós tínhamos um instituto, o instituto se chamava Bom Samaritano. O que é interessante, irmãos, que Jesus, ele conta essa parábola para denunciar a fragilidade da espiritualidade do povo de Deus, e principalmente para denunciar a casca da religião, daqueles que eram considerados maiorais, daqueles que eram considerados a elite religiosa de Israel. Quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, Jesus vai falar de duas figuras, que eram consideradas elites na religiosidade, na religião de Israel, no judaísmo, que eram os levitas e que eram o sacerdote. Tanto o levita quanto o sacerdote passaram de largo daquela pessoa que necessitava. E sabe o que é mais triste? Sabe o que é mais perturbador? É que ambos estavam vindo do templo, ambos estavam vindo de um ajuntamento solene. Isso é o que é pior. Aí eu fico pensando, nós saímos deste local. Será que as nossas obras, será que as nossas atitudes refletem tudo aquilo que nós cantamos, tudo aquilo que nós declamamos, tudo aquilo que nós declaramos para Deus? É interessante que, na verdade, quando a gente lê uma porção dessa das Escrituras Sagradas, a gente deve observar de uma maneira como Deus quis transmitir a sua mensagem. Essa aqui é uma situação de milagre que acontece. E quando a gente observa, irmãos, os milagres de Jesus na Bíblia, a tendência nossa é focar no milagre. A tendência nossa é voltar a nossa atenção para o quesito fé, para o quesito de sinais, para o quesito prodígio. Mas sabe o que é interessante? Que nesses momentos onde Jesus opera milagres, onde Jesus faz sinais e maravilhas, Jesus, na verdade, o primeiro momento, o que Ele quer transmitir para nós, para os seus discípulos, para aquela multidão, são ensinamentos espirituais. Infelizmente, a nossa tendência é olhar para o milagre com outro foco. Por exemplo, quando Jesus alimenta uma multidão através da multiplicação de peixes e pães, aí Jesus vem com a mensagem dizendo: eu sou o pão da vida. Quando Jesus, ele dá visão àquele que estava cego. Jesus, depois de operar aquele milagre, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Esse texto aqui não é diferente. Esse texto aqui, Jesus quer ensinar
princípios espirituais para as nossas vidas. Jesus estava querendo ensinar uma situação que, naquele momento, no dia anterior tinha acontecido, a experiência ali no templo, onde Jesus se aproxima daquele templo, para ver aquilo que está acontecendo, se de fato reflete aquilo que aparenta ser. E Jesus se decepciona ali, quando ele entra no templo, e ele purifica aquele templo. Então Jesus, ele deseja nos ensinar alguns princípios a partir desse texto, e eu quero trabalhar isso agora com os irmãos. Primeira coisa que Jesus nos ensina, primeira lição, irmãos, que eu posso tirar dessa pequena porção da palavra de Deus: Deus não se impressiona com folhas, Ele deseja frutos. Deus não se impressiona com folhas, Ele deseja frutos. A gente precisa entender um pouquinho essa questão da figueira, o que chama a atenção de Jesus naquela figueira. Aquelas folhas das figueiras, é importante a gente entender que os frutos da figueira, eles surgiam antes das folhas. A partir do momento que surgiam os frutos brotavam ali, naquela árvore. Logo em seguida vinham as folhas, e aquela árvore ficava realmente frondosa, ficava com uma folhagem muito bonita, ficava com a folhagem chamando muito a atenção, anunciando que havia fruto nela. E é importante a gente ler esse texto e olhar para aquilo que Mateus escreve, quando ele diz que Jesus, cedo de manhã, ele volta para a cidade, e Jesus teve fome, e Jesus se aproxima da figueira, porque Jesus desejava fruto. E aqui é um princípio espiritual para as nossas vidas: Deus não se impressiona com as folhas, Deus não se impressiona com a aparência da nossa religiosidade. Deus deseja frutos, Jesus deseja frutos. Queridos irmãos, nós existimos, nós precisamos entender que existimos não somente por existir. Nós precisamos entender que nós fomos escolhidos como o povo de Deus, como a sua igreja, como o seu povo, para fazermos diferença. Às vezes eu fico pensando, um momento como esse, em que o nosso país está mergulhado em tamanha corrupção, em tanto descrédito, em tanta miséria, e às vezes eu fico me questionando: Deus, como nós somos milhares e milhares de evangélicos e nada muda nesse país, nessa nação. O que é que está acontecendo conosco? Será que nós só temos folhagens e não temos frutos? Será que nós só temos aparência de cristão e não temos frutos? Não temos feito a diferença nessa nação? Queridos, nós precisamos pensar muito bem sobre as nossas vidas. Nós precisamos atentar para o estilo de vida que a gente leva. Porque é que nós não conseguimos impactar pessoas como impactamos no passado? Porque é que uma nação considerada um berço de missionários para todo o mundo, nós precisamos viver esse momento que nós estamos vivendo? Queridos, Deus não se impressiona com aparência, Deus não se impressiona com folhas, Ele deseja frutos. Sabe, tem uma palavra, tem uma frase que eu costumo dizer, e isso tem se tornado até um jargão da minha parte, que, sabe, Deus nos salvou não simplesmente para nos tirar do inferno, não simplesmente para nos tirar do inferno. Deus nos salvou com um propósito de influenciar a vida de outras pessoas, para que essas pessoas conheçam verdadeiramente a Cristo Jesus e essas pessoas sejam salvas. E isso vai acontecer não somente com o meu discurso, com a minha coreografia, com o adesivo que eu coloco lá no meu carro, com minha roupa de cristão. Isso vai acontecer com vida, com atitudes. Deus não se impressiona com folhas, Ele deseja frutos.
E aí eu fiquei pensando um pouquinho a respeito dessa questão de frutos. E quem sabe a gente se pergunte num momento como esse: pastor, o que Deus deseja de mim? Se Ele deseja fruto da minha vida, o que Deus espera de mim? E aí me veio à mente um texto lá do Antigo Testamento, e eu peguei um comentário aqui do pastor Danilo Figueiras, que é o texto de Miqueias capítulo 6, versículos 6 a 8, que diz assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano. Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com teu Deus. Queridos, muitas pessoas pensam que apenas com a religiosidade conseguem agradar a Deus e atrair a sua bênção. Acham que cumprir rituais e participar de cultos é o suficiente. Entretanto, o Senhor tem expectativas mais elevadas a nosso respeito. Nesse texto, Ele instrui o seu povo através do profeta Miqueias, especialmente no versículo 8, que pratiques a justiça, primeiro ponto. Isso nos fala da santidade de Deus. Normalmente a palavra justiça na Bíblia tem um sentido de santidade, ou seja, de nossa adequação aos padrões de Deus. Esta é a primeira coisa que Ele exige de nós, que não sejamos apenas religiosos ocos, sem testemunho, como eram os fariseus, preocupados com os rituais, mas cheios de comportamentos pecaminosos. Se queremos agradar a Deus, temos que viver uma vida santa, igreja. Segundo, que ames a beneficência. Isto nos fala de serviço. Beneficência ou benevolência tem um sentido de abençoar os outros de maneira prática. Podemos fazer isso através da oração, através do evangelismo, através da consolação, do discipulado, e nos esforçando por suprir as necessidades físicas, emocionais e espirituais de quem está à nossa volta. E mais, devemos amar beneficência, não somente tudo isso, mas tudo isso com paixão. Não podemos dizer que amamos a Deus se não amamos as pessoas, e não podemos dizer que amamos as pessoas se não estamos dispostos a investir nela. Queridos, isso nos transporta de uma postura de religiosos, de uma postura de alguém que só tem folha, só tem apresentação de que tem frutos e de fato produz frutos. Terceiro, o pastor Danilo diz assim, que andes humildemente diante do Senhor teu Deus. Isso nos fala de relacionamento com Ele. Andar diante de Deus é ter uma vida de intimidade com Ele. A religião nos faz escravos de Deus, mas Ele nos quer como filhos. A condição para isso é que tenhamos um coração quebrantado e humilde, que aceite a sua palavra. Não conseguiremos agradá-lo sem investir em práticas como a oração, a meditação na palavra e a adoração genuína. O que é que Deus espera de nós, queridos? Justiça, beneficência, relacionamento com Ele. Em João capítulo 15, versículo 16, a palavra de Deus diz assim: vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Deus não se impressiona com folhas, Ele deseja frutos. Deus não se impressiona com a minha coreografia, Ele deseja frutos na minha vida. Segundo lugar, quando eu olho para esse texto, a segunda verdade que eu aprendo é que Deus não se impressiona com folhas. Agora Ele busca frutos. Primeiro, Ele deseja frutos. Você tem um propósito. Deus tem um propósito em te salvar. Que você dê frutos. É o desejo do coração de Deus.
Mas não somente isso, a segunda coisa que nós podemos ver nesse texto é que Deus não se impressiona com folhas, Ele busca frutos. É interessante, irmãos, que Jesus vê a figueira de longe, Jesus se aproxima da figueira para checar se aquela figueira possui frutos. Quer dizer, não basta ter cara de figueira, precisa dar figo. Não basta ter cara de cristão, não basta ter linguagem de cristão, sabe, não basta ter aspecto de cristão, é preciso dar frutos, sabe, é preciso ter o DNA de Cristo Jesus correndo nas nossas veias. É preciso refletir esse caráter de Cristo Jesus através das nossas vidas, irmãos. Isso é absolutamente possível, porque nós não temos uma religião, nós temos a pessoa de Cristo Jesus através do seu Espírito Santo vivendo em cada um de nós. Queridos, Deus não se impressiona com o exterior, observe o texto. Jesus vê o exterior, Jesus vê aquela folhagem, sinalizando que aquela figueira tinha figos, tinha frutos. Mas é interessante que Jesus não se impressiona com isso. Deus não se impressiona com isso. Deus não somente deseja, mas Ele chega até nós e Ele busca frutos em nossas vidas. Queridos, nós podemos ver um Cristo que, quem sabe, diariamente tem nos visitado, através do seu Espírito, através da sua palavra, requerendo frutos de nós, agora não somente desejando, mas buscando frutos de nós. O texto sagrado diz que Jesus, Ele teve fome, e Ele se dirige, e quem sabe, esta é uma grande verdade espiritual que nós encontramos nesse texto, um Cristo que olha para a sua igreja, que olha para o seu povo, e está sedento, está desejoso, e não somente desejoso, está buscando fruto, e o fruto que essa igreja produz sacia a fome do nosso Deus. É interessante que há algum tempo atrás, já faz muito tempo, havia um shampoo anti-caspa chamado Denorex. Quem se lembra do Denorex? Você é do meu tempo, viu? O Rubens falou que não é do tempo dele. Tá, eu vou acreditar então, né? Qual que era a propaganda do Denorex? Vamos ver se você se lembra aí. Parece, mas não é. Então vamos lá. Tem cheiro de remédio, mas não é. Tem jeito de remédio, mas não é. Então parece remédio, mas não é. Então às vezes a gente tem jeito de cristão, a gente tem cheiro de cristão, a gente tem aspecto de cristão, a gente dá evidências de tudo isso, mas quando alguém nos prova, quando alguém nos experimenta, é diferente, não é a mesma coisa. Quando alguém chega perto, não é a mesma coisa. Eu me lembro que algumas vezes eu vim do campo, eu vim de cidades bem do interior, e a gente consumia fruto no pé. E às vezes eu via aquela laranjeira carregada, e estava bonita aquela laranjeira, e a gente ia ávido por aquela laranja amarelinha, e a gente falava assim, essa está dulcíssima. E quando a gente abria aquela laranja, descascava aquela laranja, a gente dava aquela mordida naquela laranja, a gente fazia assim, de tão azeda que estava aquela laranja. Às vezes era com a goiabeira, você via aquela goiaba bonita, eu gosto muito de goiaba. A minha esposa não gosta, ela gosta do suco da goiaba. Eu gosto de goiaba e do suco da goiaba. Então, às vezes, a gente partia, né, a todo vapor em direção àquela goiabeira. E estava lá aquela goiaba bonita, aquela goiaba chamando a atenção. Mas quando a gente enfiava a boca naquela goiaba, eu nem vou te falar o que acontecia. Você sabe, né? Estava cheia de bicho.
Aí era terrível. Irmãos, isso aqui é só para lembrar o nosso coração como anda a nossa essência, como anda a nossa vida. Quando alguém nos experimenta, quando alguém prova, será que a essência corresponde a essa aparência? Sabe, será que as folhagens é uma evidência de que nós estamos dando, de fato, fruto? Terceiro lugar, queridos, Deus não se impressiona com folhas. É necessário darmos frutos a fim de não corrermos o risco de cairmos no estágio pior de nossas vidas, secar. É interessante que Jesus, ele tem fome, ele tem um desejo de se alimentar daquela figueira. Jesus vai, averigua, checa se ali tem fruto, e não tem fruto aquela figueira, e Jesus chega para aquela figueira e diz assim: olha, nunca mais nasça fruto de ti. Deus não se impressiona com folhas. É necessário darmos frutos a fim de não corrermos o risco de cair no estágio pior de nossas vidas, secar. Irmãos, o maior problema não é o fato de não darmos frutos. O maior problema é de irmos para o estágio seguinte, onde a tolerância de Deus acaba, onde a tolerância de Deus se extingue. Eu conheço pastores, deixa eu falar da minha classe, que eu fico muito mais à vontade. Irmãos, eu conheci pastores ungidos por Deus, homens que pregavam poderosamente a palavra de Deus, homens que eram íntegros, homens que não eram só aparência no púlpito, homens que oravam, homens que buscavam a Deus através da palavra, homens que não queriam outra coisa senão agradar a Deus através do ministério deles. Mas, infelizmente, esses homens partiram para um caminho perigoso. O orgulho, a soberba tomou conta no coração desses homens, e esses homens começaram a viver uma vida de aparência. Esses homens entraram no caminho da religiosidade, deixaram a vida santa, deixaram a misericórdia, deixaram de agradar a Deus. E chegou um ponto na vida desses homens, homens que eu vi, homens que oravam, os endemoniados eram libertos, homens que oravam e as pessoas eram curadas. Mas chegou um ponto do ministério desses homens que Deus simplesmente ele tirou a unção da vida desses homens. Eu creio nisso, e eu vou te falar porque eu creio nisso. Porque a Bíblia fala a respeito de um rei chamado Saul. E no momento da vida de Saul, Saul resolveu agradar ao povo, desobedecendo a palavra de Deus. E Saul perdeu a unção de Deus sobre a sua vida no governo de Israel. Queridos, Deus não se impressiona com folhas. É necessário darmos frutos, porque nós podemos cair num estágio pior de nossas vidas, secar. Sabe quando Deus fala para que a gente mude. Sabe quando Deus envia a palavra, requerendo mudanças em nossas vidas, e a gente continua insistindo numa vida religiosa sem fruto? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Em quarto lugar, Deus não se impressiona com folhas, queridos. Ele nos impressiona com frutos. Deus não
nos impressiona com folhas. Ele nos impressiona com frutos. É interessante porque os religiosos, eles estavam no templo, eles estavam profanando o templo, eles estavam roubando no templo, eles estavam comercializando no templo, eles estavam zombando de Deus com as suas práticas, eles estavam censurando Jesus, porque Jesus estava recebendo o louvor daqueles pequeninos. E sabe qual a postura de Jesus? O Jesus Deus. Jesus estava no templo, zelando pelas coisas de Deus, purificando o templo, louvando, curando, abençoando e testificando. Sabe o que eu aprendo nesse texto? Que Deus nos dá o exemplo, Ele nos dá o modelo. O próprio Jesus Cristo, Ele vem e Ele nos impressiona, não com folhas, mas com frutos. Jesus deu frutos ali para nós. Eu quero concluir a mensagem dessa noite partindo da seguinte pergunta: quando Jesus se aproxima de nós, o que Ele tem encontrado em nossas vidas? Será que apenas folhas? Ou Jesus tem encontrado fruto em nós? Será que aquilo que nós temos feito, aquilo que nós temos pensado, as nossas atitudes, o nosso comportamento, a nossa linguagem, os nossos relacionamentos, tudo isso tem saciado a fome do Mestre? Será, queridos, que quando Jesus se aproxima de nós, nós somos abençoados ou somos sentenciados? Em Lucas capítulo 13, é aí que entra a parábola que eu falei para vocês, do versículo 6 até o versículo 9. E aí eu faço uma pergunta: o que é que acontece com uma figueira estéril? O que é que acontece com um crente estéril? E a parábola diz assim: e Jesus passou a contar esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, mas quando foi procurar fruto nela, não achou. Disse então ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não encontro, corta, porque ela ainda ocupa a terra inutilmente. Ele lhe respondeu: Senhor, deixa ainda este ano para que eu cave ao redor dela e a adube. E se no futuro der fruto, muito bem, mas se não, tu a cortarás. O pastor Juarez Rodrigues, ele diz assim a respeito dessa parábola: portanto, muito embora a maioria das pregações de hoje só fale do amor de Deus, da sua bondade, da sua compaixão, da sua misericórdia, a palavra de Deus nos mostra claramente que a paciência de Deus com o pecado, mesmo no caso dos seus eleitos, não se estenderá infinitamente. Como escreveu o salmista: Deus é rei poderoso que ama a justiça, tu firmas a equidade e executas o juízo e a justiça em Jacó, Salmo 99, versículo 4. Como o próprio Deus declarou através do profeta Ezequiel: saberão as nações que os da casa de Israel, por causa das suas iniquidades, foram levados para o exílio, porque agiram perfidamente contra mim, e eu escondi deles o meu rosto e os entreguei nas mãos de seus adversários, e todos eles caíram à espada. Ezequiel 39, versículo 23. Tem um versículo no livro de Provérbios, é o versículo 1 do capítulo 29, diz assim: aquele que sendo muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Provérbios 29, versículo 1. Aquele que muitas vezes sendo repreendido, endurece a sua cerviz, o seu jugo, o seu pescoço, será quebrantado sem que haja cura. Irmãos, a longanimidade de Deus, ela tem fim. Ela tem um fim, a Bíblia fala claramente isso. A longanimidade de Deus com a vida de um povo teve um fim como dilúvio. A longanimidade de Deus para com o pecado daquelas
aquelas duas cidades, Sodoma e Gomorra, teve um fim com a destruição de Sodoma e Gomorra. A gente tem que tomar cuidado com a longanimidade de Deus, porque a longanimidade de Deus, ela tem um fim. A gente se impressiona com a aparência e se decepciona com a essência. Quem sabe, irmãos, haja na vida de muitos cristãos apenas folhas. E quem sabe isso seja a razão, porque muitas pessoas continuam decepcionadas com a igreja. Que assim não seja com a minha vida, que assim não seja com a tua vida. Que possamos dar muitos frutos para a glória de Deus, na dependência de Deus. Que não estejamos, preocupados em impressionar as pessoas com a nossa aparência. Que quando dermos sinais através de nossas vidas, que nós somos cristãos, que nós somos salvos, que nós somos da igreja de Cristo Jesus, que a nossa essência transpareça mais claramente isso. Que não seja só aparência de cristão, que seja essência de cristão. E assim, com toda certeza, a gente vai ver uma igreja realmente cumprindo os propósitos de Deus. E agora eu quero encerrar definitivamente, trazendo ao nosso conhecimento aquela palavra que está lá, a primeira carta de João, quando João diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus se revela para essas pessoas. João está falando que ninguém jamais viu a Deus, mas que é possível o mundo ver Deus através da sua igreja aqui na terra. Que assim seja a minha vida e a tua vida, para a glória de Deus. Vamos orar? Querido Deus e Pai, Senhor, eu quero dizer para Ti, Pai, que um dos maiores temores do meu coração, Senhor, é a minha vida envergonhar o nome de Cristo Jesus. E eu quero pedir perdão, Senhor, porque de fato existem alguns momentos em que nós precisávamos dar esse testemunho de que somos do Senhor, de que pertencemos ao Senhor, que somos uma nova criatura. E muitas vezes não atendemos à expectativa do Senhor. Muitas vezes, ó Deus, a nossa vida tem sido como essa figueira, tem sido como a liderança religiosa de Israel, aparência de espiritualidade, mas no fundo, não tem fruto. Ó Deus, nos perdoa por isso, Pai, nos transforma, ó Deus, como aquela canção que nós acabamos de cantar agora há pouco. Eu me rendo a Ti, Senhor, que a Tua igreja, Senhor, possa se render a Ti. Sabe, Pai, que as nossas atitudes de cada filho Teu, quem sabe a partir de uma palavra como essa, possa mudar com a Tua ajuda. Quem sabe, ó Deus, esse seja um tempo onde nós estamos dentro da longanimidade de Deus, onde o Senhor está cavando ao nosso lado, onde o Senhor está investindo na nossa vida, onde o Senhor está adubando a nossa vida, para de fato, ó Deus, nós possamos cumprir o propósito para o qual nós fomos plantados pelo Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos íntegros. Nos ajuda, Senhor, a glorificarmos o nome de Cristo. Nos ajuda a sermos honestos, a sermos éticos, a sermos santos, a andarmos em santidade de vida, a sermos justos, a sermos benevolentes, a sermos bons para com os outros.
Senhor, nos ajuda a vencer, a mortificar nossa natureza pecaminosa, que conspira, ó Deus, diariamente contra a nossa espiritualidade. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua misericórdia e compaixão para conosco, e obrigado, ó Deus, porque Tu és um Deus longânimo, e Tu nos ajuda, ó Deus, a reverter esse processo de sermos apenas folhas, mas de darmos frutos para a glória do Teu nome. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, nós Te bendizemos, no santo nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus seja conosco para testemunharmos de Cristo através de nossa vida, onde quer que andarmos durante toda essa semana e durante todos os dias de nossas vidas, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos, queridos, uma boa semana para vocês. Os nossos visitantes, gostaríamos de reforçar o convite de estar conosco para um café no Salão Milênio. Deus abençoe.